Fala pessoal, professor Bruno de Física resolvendo mais uma questão do Enem 2020. Questãozinha de cinemática, questãozinha bem trabalhosa aí, mas eu preciso aí da sua atenção. Galera, eu vou ler aqui alguns pontos só pra gente poder fixar legal algumas coisas, tá? Diz ele que o carro vai partir do ponto O em repouso e vai acelerando até chegar em 72 km por hora, ok? Daquele ponto em diante, ele vai manter a velocidade constante, tudo bem? Então ele acelera, chega em 72 e mantém constante. O que ele está querendo? Ele está querendo sincronizar os sinais, e os sinais estão nos pontos A, B e C. O ponto O é o primeiro sinal, a da largada da situação, ok? E ele também menciona o fato de que para o sinal A abrir, tem que estar 100 metros antes dele, num determinado ponto, ali, ó, o local para que haja a abertura de sinais, tudo bem? Então, na minha figura, o que eu queria que você identificasse? Os pontos 1, 2 e 3 são pontos que estão 100 metros antes do semáforo. É uma informação importante aqui, ó. Ponto 1 está a 100 metros antes do semáforo A, 100 metros antes do semáforo B, né, para o ponto 2, e a mesma coisa para o ponto 3, o semáforo C, ok? Mas, galera, o que acontece? Eu não sei em que momento que esse carro chega a 72 km por hora. Então, esse local eu vou chamar de X, o ponto em que atinge 72 km por hora, ok? Então, galera, o primeiro trecho da minha história começa do ponto O e vai até o ponto X, para eu ter uma noção de em que momento, em que local que esse carro começa, de fato, a andar em movimento uniforme, ok? Então, galera, de 0 até X, nós temos um MRUV. E o nosso objetivo aqui é o quê? É calcular o tempo do ponto O até o ponto X e calcular a distância percorrida de O até X, para a partir dali a gente conseguir medir o tempo necessário para o carro chegar no ponto 1, chegar no ponto 2 e chegar no ponto 3 e ter a abertura de sinais. Tudo bem? Bruno, legal. E o que ele me deu? Galera, além dessas perguntas que nós vamos precisar, eu sei que a velocidade inicial é 0, o carro parte do repouso, e esse carro vai acelerar até 72 km por hora. Pessoal, jogando para metros por segundo, ó, divide aí logo por 3,6 para não dar erro, e nós temos aí 20 metros por segundo. E tudo isso, galera, diante de uma aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então eu estou montando aqui o primeiro trecho, o que vai do ponto O até o ponto X. Bruno, como que eu posso calcular esse tempo aí? Galera, para calcular esse tempo a gente pode usar velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo de O até X, ok? A velocidade final que eu vou atingir é de 20, velocidade inicial 0, mais 1 vezes o tempo de 0 até X. Pessoal, aqui a gente tem então que o tempo de 0 até X é igual a 20 segundos. Tudo bem? Professor, mas esse tempo já é o tempo das respostas? O tempo que o semáforo vai demorar para abrir? Não. Pessoal, o meu carro, para que o semáforo A vá abrir, meu carro tem que chegar no ponto 1. Ok? Beleza? Ele ainda está no ponto X. Então, o semáforo A só vai abrir quando o meu carro chegar no ponto 1. Ele ainda está no ponto X. Tudo bem? Mas eu estou calculando esse tempo para já ter uma noção. Bacana isso? E aí, além disso, galera, a gente vai precisar da distância percorrida de O até X. Legal? Então, ainda dentro dessa parte aqui, ainda dentro do primeiro trecho, vou fazer o cálculo aqui da distância. Para isso, a gente vai usar Torricelli, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes a distância de 0 até o ponto X. Então aqui nós temos 20 ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes a distância de 0 até X. 20 ao quadrado, 400, o 2 vai passar dividindo e nós vamos ter uma distância aí, ó, de 200 metros. Bacana aí? Então, galera, o que nós temos? No primeiro trecho, já vamos anotar aqui, eu sei que de 0 até X ele andou 200 metros e ele fez isso, ó, em 20 segundos. Tudo bem? Mas eu preciso, novamente, chegar ali até o ponto 1. Tudo bem? Senhores, uma coisa importante.
Do ponto O até o ponto A, do semáforo O até o semáforo A, tem 500 metros de distância. Legal? Ele mencionou isso no texto. Já sei que essa primeira parte vale 200. Já sei que de 1 até o semáforo, 100 metros. Automaticamente eu sei que de X até 1 vale 200 metros. E eu precisava saber o tempo que demora de X até 1, porque eu consigo medir o tempo que chega até o semáforo 1 e consigo fazer a sequência. Então, galera, a segunda parte da minha resolução vai do ponto X até o ponto 1. E, senhores, do ponto X para frente é movimento uniforme, lembra? Ele vai manter a velocidade de 20 metros por segundo. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar apenas com MR1. E no movimento uniforme, a gente só tem essa aqui, ó. Velocidade é igual a distância de X até 1 dividido pelo tempo, ok? A velocidade é 20, a distância do ponto X até o ponto 1 vale 200 metros e o tempo de X para 1. Aqui nós vemos, então, que o tempo de X para 1 vale 10 segundos. Tudo bem? Então, galera, vê se até aqui a gente está tudo, né? Se a gente está bem, se está tudo tranquilo, tudo no sigilo, tudo no esquema, ó, se liga. Então, eu precisava do tempo até chegar ao ponto 1, né? A primeira pergunta, a gente já consegue ter, legal? Então, ó, daí, vê se você concorda comigo, que o tempo para chegar no ponto 1, ou seja, o tempo que vai demorar para o semáforo A abrir, vai ser de 20 segundos para percorrer o trecho acelerando, mais 10 segundos para percorrer de X até 1. Então, nós temos aí um tempo de 30 segundos, ok? Bom, se você de repente é aquele cara mais safo, mais malandro de prova, você chegou aqui, até aqui você pode até já marcar o gabarito. Eu nunca sugiro que você faça isso aqui agora estudando, mas na hora da prova talvez é uma tática que possa te ajudar. Até porque se você analisar o gabarito, o 30 segundos já é uma alternativa única, então você conseguiria terminar, legal? Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai até o final. Professor, e aí? E aí, meu velho, que se eu tô no ponto 1, agora eu tenho que chegar até o ponto 2, não é? E Bruno, qual é a distância do ponto 1 até o ponto 2? Conte comigo. 100 metros, ok? Se liga. Do ponto A até o ponto 2, eu tenho 400 metros. Por que eu posso afirmar que é 400, Bruno? Porque do ponto A para o ponto B vale 500. Esse trechinho já era 100, 400 era o que faltava. Tudo bem? Então, galera, do ponto 1 até o ponto 2, o carro vai percorrer 500 metros andando na velocidade constante de 20. Então, a gente consegue calcular o tempo de 1 até 2 e o tempo total até chegar aqui. Vamos lá, então, ó. Resumindo, do ponto 1 até o ponto 2, você vai ter velocidade igual a distância de 1 para 2 dividido pelo tempo de 1 para 2. Velocidade 20, distância 500, tudo bem, pessoal? 100 mais 400, dividido pelo tempo de 1 até 2. Fazendo a conta, o tempo de 1 até 2 vai ser igual a 25 segundos. Ok? Então, galera, se liga. Para o semáforo A, para chegar ao ponto 1, o cara já gastou 30 segundos, ok? Pro próximo semáforo, ele vai ter que gastar mais 25. Percebeu? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que o tempo para chegar no ponto 2, que é o tempo para o semáforo B abrir, é 30 segundos que eu já contei, mais 25 segundos, que é o tempo que demora para sair deste ponto e chegar até esse, né? E aí, ó, 30 mais 25, nós temos um T2 igual a 55 segundos, beleza? Então, ó, 55 segundos após o primeiro sinal, lembra? Lá no início, o ponto 0. 55 segundos depois, o sinal B tem que abrir. E para fechar, galera, repara, o raciocínio para fazer de 2 para 3 seria o mesmo. Gente, de 2 para 3, a distância também vai ser de 500 metros. 100 metros mais os 400 que faltavam, ok? Então, repara, de 2 para 3, a gente vai chegar no mesmo resultado aqui, ó, de 1 para 2. A mesma coisa. Ó, de 2 para 3, eu posso dizer, então, que o tempo de 2 para 3 é igual ao tempo de 1 para 2.
Porque é a mesma distância, numa mesma velocidade, sem acelerar, sem frear, sem nada. Então isso aqui vale mais 25 segundos. Ou seja, o semáforo B abre no instante 55, o semáforo C vai abrir 25 segundos depois. E aí a gente consegue finalizar a questão. Logo, o tempo para chegar no ponto 3 é igual a 55 mais 25, o que resulta aí, ó, em 80 segundos, para que abra o semáforo C. Legal? E aí, juntando 30, 55 e 80, nós conseguimos marcar aí, ó, o gabarito letra D. Gabarito da questão, letra D. Ok? Questão trabalhosa, mas uma questão que futuramente você vai usar ou você pode usar para treinar. Ok? Fechamos aqui.